Vamos agora falar sobre os critérios para a correção das redações do Enem. Todo o Enem ele é estruturado em torno de 5 competências básicas. Essas competências elas se voltam também para a prova como um todo, isto é, para as demais provas de cada uma das áreas do conhecimento, de humanas, de ciências exatas, da matemática, da prova de linguagens, etc. E essas competências básicas, elas se traduzem também nos critérios de correção de redação. E a gente vai, evidentemente, aqui focar nas competências específicas da redação, mas como eu disse, que espelham as competências gerais de todo o exame. E cada competência ela é avaliada por 6 níveis de desempenho: 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. A redação é corrigida por 2 corretores, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro, e caso haja discrepância de 100 pontos ou mais na nota final, ou de mais de 80 pontos em qualquer uma das competências, a redação vai para um terceiro corretor. Esse terceiro corretor também não sabe, não tem conhecimento de que a redação passou por outros 2 corretores e que ele está, portanto, resolvendo ali uma disputa de nota, enfim, não há essa informação também para que não tenha nenhuma tensão a mais, né, nenhuma atenção especial uma redação, porque afinal o corretor tem que dar a mesma atenção a todo o texto, tá certo? A nota final vai ser a média entre as 2 maiores notas. Seja, por exemplo, entre a nota do corretor A e corretor C, ou da nota entre corretor B e corretor C. O que pode levar o candidato a ter nota 0 na redação? Se ele não atende à proposta solicitada, se o texto não for do tipo dissertativo ou argumentativo, se estiver em branco ou com 7 linhas ou menos, o que é considerado, portanto, insuficiente, e é importante que se diga que linhas com cópias dos textos base do caderno de questões ou da coletânea são desconsiderados para efeito de correção de contagem no mínimo de linhas, isto é, se o candidato incorrer, portanto, na cópia, o corretor ele irá simplesmente, como que colocar uma tarja, ou seja, ignorar a parte copiada e considerar o restante. Caso esse restante seja menos do que 7 linhas, a redação já é de cara anulada. Se for mais do que 7 linhas, o corretor dará alguma atenção ali a esse texto, porém a gente já imagina que não atingirá muita coisa em termos de avaliação. E também anula a redação se contiver impropérios, que é, portanto, linguagem obscena, xingamentos despropositados, etc. Também se houver desenhos ou outras formas propositais de anulação, ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Esse último item que eu deixo em destaque, ele é bastante polêmico, ele surge no edital do Enem a partir de 2015, principalmente após um certo alarde da imprensa quando capturaram redações que havia ali, por exemplo, no meio do texto uma receita de um macarrão instantâneo ou o hino de um certo time. Pessoas da imprensa capturaram esses textos e alardearam como assim, absurdo que o Enem esteja dando nota para redações assim. A bem dizer, quem fez alarde sobre essa questão compreende um pouco de como funciona o processo de avaliação de redação. Como que funcionava até então? Basicamente, e é como funciona muitas vezes em outros exames também. Quando o candidato faz alguma brincadeira ali, ou algo que ele julga ser criativo, mas que está completamente desconectado com a proposta de redação, o corretor costuma simplesmente ignorar aquele trecho e observa o restante, que quase sempre não é muita coisa, né? Mas é assim que se procedia normalmente. A partir de 2015, o edital do Enem passa a incluir este critério de anulação. Se houver, então, parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto, ocorre a anulação completa. E quais são essas 5 competências básicas da correção da redação do Enem? A competência 1 é demonstrar o domínio da norma culta de língua escrita. Competência 2, ela é bastante complexa, eu acredito que ela acaba incluindo aí talvez 3 elementos da habilidade de escrita, que é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Isto é, por que eu digo que aqui há talvez
esses 3 elementos da habilidade de escrita. Você tem que compreender a proposta de redação, elemento 1, aplicar conhecimentos das várias áreas, isto é, você trazer ali saberes das humanidades, das ciências, da linguagem, das artes, para o desenvolvimento do seu texto, e você dominar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, por isso que essa competência ela é, como eu disse, bastante complexa. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. No caso, essa competência 3, ela basicamente é a qualidade argumentativa do seu texto. A competência 4 diz respeito a demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, e a competência 5, que é, como eu disse, uma competência especial, porque ela não costuma aparecer na exigência de outros exames de vestibular, e no Enem acaba, portanto, sendo quase que uma coisa exclusiva, que é a competência que exige do candidato elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. É sobre essa competência 5 também que costuma recair a maior polêmica em torno da redação do Enem. Eu vou abordar isso numa outra aula, sobre como, inclusive, houve a judicialização da competência 5 do Enem, isto é, pessoas e entidades que ingressaram na justiça contra essa competência por razões, enfim, vamos deixar isso para a próxima aula, tá certo?